e só lembrando a vocês que essas regrinhas que eu passei para vocês vão te atender muito bem no quesito segurança das suas estruturas de metal, tá? Vocês vão ter uma estrutura segura e com amplo espaço interno, sem você precisar ter aquele monte de travessa aqui que atrapalha em muita vida da gente. Só quem já teve sabe. Mas quero falar para vocês, é aquele velho negócio. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, tá? Por exemplo, essa estrutura aqui, ó, vocês estão vendo que ela tem 2 metros, né? Pela regrinha que eu passei para vocês, ela já deveria ter um terceiro pé, certo? Certo. Mas o que acontece nessa estrutura aqui? Essa estrutura vai ser um aquário para mim, é uma estrutura para mim, certo? E como vocês podem reparar, ela é uma estrutura bem estreita, ela tem apenas 45, tá? E eu quero montar um aquário em cima dessa estrutura que não vai ser um aquário muito pesado, vai ser um aquário baixo. Então eu acabei dispensando o terceiro pé, o pé central, por assim dizer. Tá ok? Então só para deixar um pouquinho mais claro. Essa regrinha que eu passei para vocês atende muito bem praticamente todos os aquários, mas é óbvio que existem exceções, certo? Não dá para generalizar para tudo, mas de modo geral, 95, 99% dos casos que vocês quiserem fazer uma estrutura de metal para o aquário de vocês, as regrinhas que eu passei para vocês vão ajudar e muito. Essa regrinha aqui, ó, das travessas transversais, se você quiser colocar mais travessas, tanto em cima quanto lá embaixo, sem problema nenhum, vai reforçar mais a questão estrutural e o balanço lateral da sua estrutura de metal, tá? Mas segundo essas que eu estou mostrando aqui para vocês, não tem necessidade de mais, tá? Essa aqui, por exemplo, ó, que é uma estrutura de 1,5 m, ela tem apenas uma central, tanto em cima quanto embaixo. Uma particularidade que eu quero mostrar também para vocês dessa estrutura aqui. Vocês repararam que ela tem o pé traseiro lá atrás, mas não tem o pé central? Por quê? Reparem outra coisa nessa estrutura. Atrás ela tem o metalon 40 por 40. Na frente o metalon 40 por 80. Ou seja, atrás eu posso reduzir, tá, o metalon dependendo da quantidade de pés que eu coloco. Se eu for fazer uma estrutura de 1,5 m com 8 ou 10 pés, eu posso usar um metalon 30 por 30, 20 por 30, tá? Quanto mais grosso o metalon que você usar, menos pés, menos pontos de apoio ela tem que ter. Então o que eu fiz nessa estrutura? Na verdade, essa estrutura aqui, ela é uma sobra de material. Sobrou material dessas outras 3 aqui que eu acabei fazendo. Uma está lá em cima da mesa, né? Sobrou material. E para aproveitar o material, obviamente eu acabei fazendo essa estrutura. E para estar deixando o vão livre ali, o que eu fiz? Ó? A barra principal que vai suportar o peso do aquário é uma 40-80. E eu acabei dispensando o terceiro pé aqui da frente. Certo? Então, volto a dizer. Cumpram e façam, né, as regrinhas que eu falei para vocês. Mas, obviamente, claro que existem várias exceções, por assim dizer, para você estar fabricando a sua estrutura de aquário. Novamente falando, sem precisar gastar um caminhão de dinheiro, de uma forma segura e que fique muito ágil, digamos assim, né? Que fique muito fácil de você estar utilizando sem aquela montoeira de pé aqui. Outra coisa que eu recomendo que seja feita também, ó. Vocês estão vendo a solda? A solda não é assim, ó, não é essa barra apoia em cima dessa. Ela é feito um corte em 45 nas 2 barras e é feito um encaixe em 45 graus, tá? Só que é uma particularidade minha, tanto assim, tá? Tanto com a solda aqui ou aqui ela vai aguentar, mas se for fazer assim, que essa barra aqui que vai suportar o peso fique sobre essa, tá? Que a solda fique aqui e não aqui, certo? Porque senão corre o risco da solda quebrar e a estrutura vir para o chão. Mas fica muito mais fácil você fazer em 45, mesmo porque você tampa o tubo aqui e aqui. Você não precisa ficar posteriormente tampando o tubo, certo? Pois bem, então, oi Guzmão, dá um oi aqui. Pois bem, então acho que seria isso que eu queria falar para vocês hoje a respeito de estrutura de metal. Espero que tenha ficado uma coisa clara e eu espero que a partir desse vídeo vocês não sejam mais enganados por serralheiros, porque realmente tem muita gente que acaba sendo enganada por serralheiro.
Outra coisa também, ó, que eu queria salientar para vocês, vou mostrar até nessa estrutura aqui. O que acontece? Às vezes você vai lá, pede para o serralheiro fazer, ele usa um tubo muito estreito, tá? E daí ele vai lá e mete aquela travana aqui assim, ó. Vocês já viram aquela barrona atravessada aqui assim? Com toda certeza, traz mais segurança para o seu móvel, mas é totalmente dispensável se você utilizar um metalon adequado para sua estrutura. Podem ver, ó, nenhuma dessas estruturas que eu estou mostrando aqui, tá? Nenhuma delas tem aquela barrona atravessada. A única que tem, ó, é minha mesa de trabalho aqui, porque ela tem 2,80 m de comprimento e muitas vezes eu monto aquários aqui de 3,20 m. Então eu coloquei a barrona atravessada, mas é essa barra atravessada que em estrutura de aquário não tem necessidade alguma de ter se for utilizado um metalon mais largo, mais grosso e de parede grossa. E você me pergunta, por que então que o serralheiro não usa o metalon grosso? Por questão de custo, gente, porque é caro. E infelizmente, hoje em dia o que as pessoas querem? As pessoas querem uma coisa barata, não querem uma coisa de qualidade. Então, para estar oferecendo uma coisa barata, o serralheiro acaba utilizando tubo fino de parede estreita. Tá? Então tome muito cuidado com isso, porque tem muita gente que é enganada com isso e daí vem aquela barrona para atravessar. Infelizmente, eu não posso discordar do serralheiro também, porque ele tem que dar uma opção barata para o cliente dele, mas na verdade essa culpa é nossa de estar sempre querendo coisa barata ao invés da qualidade. É muito importante você, volto a salientar, a parede do tubo, parede 2 mm. Como é que você consegue saber se a parede do seu tubo é 2 mm? Somente por aqui, ó. Pelo pezinho do seu móvel você vai conseguir medir com um paquímetro, ou até mesmo com uma régua talvez, para saber se a parede do seu móvel é realmente 2 mm. Em aquário, em móveis de metalon que são assim, ó, que o tubo é no chão, infelizmente você não consegue medir se a parede do tubo é 2 mm. Eu trabalho com isso, eu que sei, eu que conheço bastante esse material. Acredite ou não, a gente conhece de bater. Quando você bate num tubo parede 2 mm e você bate num tubo com parede de 1,5 ou até mesmo de 1, acreditem, eu já vi isso, o barulho é bem diferente. Mas para quem não conhece isso, infelizmente fica bem difícil de você identificar isso. Só contar uma historinha rápida para vocês uma vez. A pessoa veio para fazer um aquário e estrutura de metal comigo e achou caro o valor da minha estrutura e falou, não, o serralheiro faz muito mais barato para mim. Eu falei, tudo bem, pode fazer com ele, sem problema nenhum, o mercado é grande, tem para todos. E eu fiz o aquário e eu fui entregar a estrutura, fui entregar o aquário para ele quando a estrutura já estava na casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, e fiz assim. Bati aqui e bati aqui. E o barulho era diferente. E eu falei para ele, você foi passado para trás. Essa barra do pé era com parede 2 mm, porque dava para ver por aqui. Como essas outras barras são totalmente tapadas, o serralheiro usou uma barra com parede de 1,5. E quando você batia aqui era um barulho, e quando você batia aqui era outro barulho. Eu falei, cara, você foi lesado, e se fosse para fazer nessas condições, eu conseguiria fazer até mais barato do que o seu serralheiro fez. E ele ficou naquilo, falou, não, o serralheiro não fez isso, você não pode conhecer só pelo barulho. Eu falei, cara, se tiver uma serra aqui na sua casa, eu corto a sua estrutura, tá? E eu provo isso pra você. Ah, não, mas eu vou ficar sem estrutura. Eu falei, bom, então fique aí a seu critério. Mais ou menos uns 2 anos depois, ele ficou com aquilo na cabeça. Quando ele desmontou o aquário, ele realmente cortou a barra, e a barra que ficava fechada, que ficava escondida, que não dava para ver a parede, era de 1,5 mm, certo? Então tome muito cuidado quanto a isso, porque tem muitos serralheiros sem vergonha, pilantra, vagabundo, cachorro sem vergonha, que às vezes acaba fazendo esse tipo de coisa com a gente, certo? Bom, galera, como vocês podem ver, além de fabricante de estruturas, né, eu também sou aquarista, né? E agora eu quero falar para vocês a respeito da pintura e acabamento dessas estruturas. Aqui vocês estão vendo uma estrutura de 1,90 m por 70 por 1 metro de altura. E esse aqui é o trunfo, tá? São 2 dicas que eu quero passar para vocês. Se você
for fazer um aquário com SAMP embaixo, tá? Obrigatoriamente você tem que mandar fazer a pintura eletrostática epóxi. Não é pintura spray, não é pintura automotiva. Ah, mas é tinta epóxi, ah, mas é spray epóxi. Não vai aguentar, sua estrutura vai apodrecer com o tempo. Então, vai usar SAMP embaixo, tem que ter pintura eletrostática epóxi. Não dá para fugir disso, certo? Se você não vai utilizar SAMP embaixo, se você vai revestir o seu móvel, se você tem SAMP lateral ou usa um canister, por exemplo, você pode sim fazer um outro tipo de pintura ou até mesmo deixar somente no galvanizado, desde que você não seja aquela pessoa que alaga a casa em toda TPA, certo? Outra dica importantíssima que eu quero dizer para vocês também: entre o móvel, entre a base de metal e o aquário, você não precisa gastar com tampo de granito, com tampo de mármore, com pedra, com isso, com aquilo. Uma simples chapa de MDF vai te atender muito e muito bem, tá? Vocês podem até me chamar de louco, mas essa chapa é até dispensável se você colocar um simples EVA entre o vidro e a base de metalon, tá? Mas de qualquer forma, a chapa de MDF aqui, ela fica melhor porque você consegue prender uma vista aqui. E se você quiser prender alguma coisa por baixo, né, alguma luminária por SAMP embaixo, algum equipamento, alguma coisa assim, você consegue fazer isso sem problema nenhum também, tá? Então fica aqui essa dica para vocês. E mais uma vez lembrando, estrutura de metalon tem SAMP embaixo, pintura eletrostática epóxi. Não tem SAMP embaixo, você pode deixar simplesmente no galvanizado ou fazer uma pintura comum, certo? Então não tem segredo nenhum. E tem gente que gosta eu gosto dessa visual mais aberto, mais clean, e tem gente que gosta de fazer o revestimento com chapas de MDF, né? Colocar armário, colocar porta, enfim, deixar com uma cara um pouco mais de móvel, né? Eu já não sou muito fã, eu gosto de deixar tudo aberto assim mesmo, certo? Acredito que agora que eu passei essas dicas e truques para vocês a respeito de estrutura de metal, eu acredito que não tenha erro, né? De como é que vocês conseguem tá mandando fazer a estrutura de metal de uma maneira correta, segura, sem gastar muito dinheiro e que ela fique bem funcional aí para vocês. Lembra que eu falei no começo do vídeo que não tinha vídeo na internet tão completo quanto esse? Tô falando a verdade ou não tô? Lembra que eu falei para vocês também que eu ia explicar tintim por tintim, assim ou assado, como você montar e como você fazer a sua estrutura de metalon de uma maneira correta? Será que eu cumpri ou não com a missão? Será que eu cumpri como prometido ou não? Se você acha que sim, deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Clica no sininho para receber as novas notificações. E quinta-feira, todas as quintas-feiras às 21 horas, eu faço uma live ao vivo, onde debatemos a respeito desse e de qualquer outro vídeo do canal, que você também é convidado a participar no chat ao vivo, certo? Então vou ficando por aqui. Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. Grande abraço a todos e tchau.